Fala, meus irmãos, beleza? Aqui quem fala é Heitor Castellamari. Estamos aonde? No Divã do HC. Tema do vídeo, um tema um pouco diferente daquele tema que normalmente eu costumo trazer, beleza? Mas vai ter muito homem que vai gostar, tá bom? Quem curte futebol, talvez ache, topzera. Vamos falar sobre o quê? Os times grandes do Brasil. Eita caraca, como assim? Vamos lá, se já gostaram do tema bem diferente, hein? Já sabe, se inscreva no canal, compartilhe com os irmãos, curta e comente aí embaixo, beleza? Vamos lá, falar sobre os times grandes do Brasil. Nós sabemos que existe um certo conceito aqui no Brasil, que temos várias equipes grandes no Brasil. Mas será que isso é verdade? Vamos parar para pensar um pouquinho. Vamos tentar dividir o que eles chamam de times grandes. E eu não estou dizendo a história. O meu clube tem 110 anos de história. O meu time tem 90 anos. Não é isso. Eu estou dizendo grande e não é porque ganhou título. Porque tem muitos times que já foram alguma coisa no passado e hoje em dia não ganham absolutamente nada. Ganhar partidas é uma coisa, ganhar títulos é totalmente diferente. Então vamos lá. Nós temos o quê? São Paulo com os 4 grandes. Corinthians, São Paulo, Palmeiras e Santos. Rio de Janeiro, Flamengo, Fluminense, Botafogo e... Vasco. No Sul, nós temos quem? Internacional, Grêmio. E em Minas Gerais, temos quem? Atlético Mineiro, Cruzeiro e faltou um lá no Paraná, que é o Atlético Paranaense, formando os 13 equipes grandes. Aí você fala, tá, mas onde você quer chegar com isso? E as outras equipes? E aí você tem que entender, para quem gosta de futebol, vamos lá, vamos ter uma análise um pouco mais coesa. O que é uma equipe grande? Você sabe que cada temporada muda muito. Exemplo. Atlético Mineiro na temporada 23 teve um segundo turno muito bom. Se eu não estou enganado, foi a melhor campanha do segundo turno. Aquela arrancada do Galo foi muito inesperada, mas não ganhou o título porque estava muito atrás, beleza? Em compensação, na temporada 24 o Felipão acabou de ser mandado embora do Atlético Mineiro. O que aconteceu? Que na temporada passada ele era o melhor técnico, fazendo um baita de um barulho, e agora o cara foi mandado embora. Por quê? Existem recortes. Você não pode falar que, nossa, mas o São Paulo de 2006, 7, 8, o tricampeonato brasileiro, ficou no passado. Agora, ó o Palmeiras, enfileirando o título. Toma, toma, toma. Corinthians, aquela época lá do Tite, depois veio o Carelli, também empilhou título. Santos, 2010, 12... 13, 14, ganhando vários paulistas, Copa do Brasil, Libertadores, foi aquele período do Santos. Depois o Santos sumiu. É isso que o torcedor tem que entender. Futebol é momento. Não tem como você classificar que existem os 13 grandes. E aí eu vou explanar de uma forma que talvez vocês possam entender. Hoje em dia, técnico Vojvoda do Fortaleza. Alguém aí discorda que o trabalho do Vojvoda é um trabalho bom? Se vocês discordam, comente aí embaixo, beleza? Porque o trabalho do Vojvoda realmente é muito bom. Se eu não me engano, está 3 anos e meio no Fortaleza. Várias equipes grandes do futebol brasileiro já tentaram contratá-lo. Flamengo, Corinthians, se eu não me engano, São Paulo, o próprio Atlético Mineiro. Parece que o Atlético Mineiro sondou novamente, só um minutinho. O próprio Atlético Mineiro já sondou agora com a demissão do Felipão. Esse barulho é chuva, achei que era ar-condicionado, desliguei, mas não era, é chuva. O telhado ele é de papelão, o telhado não é alumínio, é ferro, sei lá o que é o telhado aqui da faculdade. Mas enfim, foco. E aí o que acontece? O trabalho é muito bem feito. Quer dizer que um jogador, um atleta de alto nível, vai querer sim entrar. Caraca. Voltei. O barulho da chuva estava atrapalhando. Tive que ir para uma outra sala onde o teto ele é
pedra, tijolo. O outro ele é, sei lá, um material, meio que metal. Tava um barulho muito forte. Mas voltando ao vídeo. Então qualquer jogador de uma equipe grande atualmente gostaria de jogar aonde? No Fortaleza. Primeiro, durabilidade do treinador, metodologia de trabalho, filosofia do trabalho dele. E é uma equipe que, se você vai jogar lá em Fortaleza, no Castelão, você sofre sim para perder. E o Fortaleza, quando viaja para outras, ou no caso outros estados, São Paulo, Rio, Minas, Sul, não faz feio não, ditando que está na Libertadores. Ou ele foi eliminado? Foi para a Sul-Americana. Não me recordo. Mas não fez uma temporada ruim em 2023. Enfim. Bahia agora virou SAF. Pô, vai dizer que agora o Bahia não vai ser mais uma equipe forte? Obviamente que o trabalho não começa de um dia para a noite. Tem todo um período de construção, como eu falei. Metodologia, qual é o técnico? O Bahia vai ser um time que, ofensivo ou defensivo? Ele vai ter uma linha de 3 laterais? Como vai funcionar? Será que o técnico ele vai querer mudar a equipe dependendo do adversário que ele vai enfrentar? No caso, atualmente, o técnico quem é o... Muricy não, cara. É o Rogério Ceni. Outra equipe que virou SAF, que tem tudo para crescer também, é o Vasco, mas é um dos grandes. E o Cruzeiro também, se não me engano, é SAF também. Ou é o Ronaldo, mas sei lá, um outro investidor, não sei ao certo agora de cabeça. Mas enfim, tem outras equipes que vão crescendo. Mas como eu te falei, para vocês entenderem, é que eu me dispersei por conta de troca de sala, não sei o que, acabei perdendo o foco. Mas vamos lá. Alguém aí acha que o Botafogo, que eu também, se eu não me engano, era a SAF, que é o John Textor que comprou. Você acha mesmo que o Botafogo ele vai ser uma equipe ruim daqui nos próximos 5 temporadas? Lá para 2019, vai ter uma filosofia, principalmente do presidente, a postura dele. Sendo que ele deu uma entrevista recentemente, detonando, falando que os árbitros são árbitros vendidos, que o campeonato brasileiro foi comprado. Que bom. Se você entende um pouquinho de futebol, você sabe que, nossa, foi incompetência pura do Botafogo não vencer aquele título. Tava, acho que 11 ou 13 pontos de diferença para o Palmeiras. É muita coisa. Foi o time que tinha a maior vantagem do primeiro turno para o segundo e conseguiu perder. Se eu não me engano, de cabeça, as equipes que fizeram isso foram Atlético Mineiro, São Paulo, Palmeiras 2009, São Paulo 2020 ou foi 2021, com o... Qual é o nome daquele técnico lá? Nossa, esqueci agora. O Fernando Diniz. Teve o Atlético, eu não lembro quem era o treinador do Atlético Mineiro. E agora o Botafogo, que contratou um técnico bem mais ou menos. E aí demitiu, depois foi embora. Enfim, deu todo um negócio lá que tinha tudo para ganhar, mas não ganhou. Mas onde eu quero chegar? As SAFs entrando aqui no Brasil, porque nós sabemos que o futebol brasileiro é muito amador. Qualquer programa esportivo já deve ter mencionado isso, você já deve ter escutado esse termo que na sua casa você paga a conta de luz, água, internet, comida, tem os gastos da sua esposa, dos seus filhos, da escola, e você sabe que quando você ganha e quando você pode gastar. No futebol não. Quero contratar o pé de rato ali do outro time. Por quê? Porque eu quero. Quanto é que custa? 20 milhões. Traz. Mas não paga salário. Atrasa. Jogador com salário atrasado não joga. Quebra o grupo. O cara chega ganhando 2 milhões por mês, outro cara que tá no time há 3 anos ganhando meio milhão, o cara, opa, também quero ganhar mais. Aí racha o elenco. Tem todo um negócio que no futebol é muito amador. Aqui os clubes do Brasil devem horrores. Não sei se na Europa eles devem tanto quanto no Brasil, mas não, é normal um time ter uma dívida de 1 bilhão de reais, 700 milhões de reais. Mas o time de futebol ele consegue pagar porque tem muita grana. Então por que não paga? Não, porque... Entendeu? Então assim, para falar que tem 13 grandes é muito fácil, que nem pegar um exemplo. Vasco. O que ele ganhou nos últimos anos, o Vasco? Se eu não me engano, a última coisa que o Vasco foi bem assim foi na Libertadores de 2012 contra o Corinthians. 12 ou 11? Não lembro agora. Contra o Corinthians. Chegou até a semifinal, perdeu. E o Corinthians foi campeão contra o Boca. Foi a única temporada que eu me lembro que o Vasco teve até um destaque. De lá pra cá não me recordo. E antes também não me recordo não. Botafogo, agora que tem uma ascensão, mas acabou perdendo o título no final.
O próprio Fluminense, ó, desde aquela época que era dirigida, na verdade tinha, não é dirigida, tinha uma parceria lá de uma empresa, acho que era a Unimed, se eu não me engano, 2010, 11, 12, que até o Fluminense ganhou 2 brasileiros, se eu não estou enganado. Teve uma temporada boa, o Fluminense, tava com dinheiro. Que mais? Aí o Flamengo sempre oscila, depois da gestão do Bandeira de Melo, aumentou o nível do Flamengo, agora virou um rico aqui no Brasil. São Paulo mesmo, a Pindaíba tava fudido, o São Paulo, todo quebrado. Agora melhorou, voltou a subir de novo. Corinthians cheio de dívida, o presidente anterior, o Duílio, como diria Souza, Duílio, péssima gestão também. Tentou, que não fez nada, chegou esse outro cara que mal sabe falar o português também. Cara, outro presidente merda também. Cadê o Palmeiras? Uma ascensão aí, desde a época do Paulo Nobre, caiu na gestão Paulo Nobre, depois reerguiu, voltou para a primeira divisão de lá, só ascensão, que nem o Flamengo. Santos tá na merda desde a época ali do Neymar, ó. Só se fode o Santos. Aí quem mais? Inter. Nunca ganha porra nenhuma, mas ganhou uma Sul-Americana recentemente. O Grêmio, então, teve a 2017, ganhou a Libertadores lá com o Luan, Rei da América, se eu não estiver enganado. E ganhou porra nenhuma. Aí você fala, mas tem os estaduais. Atlético Mineiro ganhou o Brasileiro, ganhou a Libertadores em 2014, 13, não lembro agora. Cruzeiro também ganhou o quê? Acho que Copa do Brasil, a última coisa que ele ganhou, grande. Teve os 2 brasileiros com o Antônio Oliveira, Marcelo Oliveira, que foi o biconsecutivo, tinha o Arrascaeta e o Everton Ribeiro na equipe, se eu não estou enganado. Tinha o Moreno, tinha outros jogadores bons. Mas enfim, você percebe que no Brasil, não é que existem vários grandes. Acho que foi uma coisa que eu falo para um cara que é São Paulino. Por que o São Paulo piorou tanto? Não é que o São Paulo piorou. Vamos lá. Vamos supor que de 0 a 10, o São Paulo, lá em 2005, 2010, de 0 a 10 o São Paulo era um 4,5. E os outros times, as outras equipes, eram 2. O São Paulo estagnou no 4,5. E as outras equipes subiram de 2,5 para 3, de 3 para 3,5. E o São Paulo ficou. A estrutura do São Paulo já foi considerada uma das melhores daqui do Brasil. Beleza? Foi, no passado. As equipes se modernizaram, se atualizaram e o São Paulo ficou estagnado. E tanto que agora um time bem mais ou menos bate de frente com o São Paulo. Estou dando um exemplo do São Paulo porque lá em 2010 era o que? O time modelo, todo mundo queria ser de São Paulo. E não é mais hoje em dia, como eu falei. Hoje em dia, se eu fosse atleta de futebol, preferiria jogar muito mais no Fortaleza do que jogar no Fluminense. Não tem orçamento, só tem gente velha. O Diniz, com um jogador velho, faz um catadão lá com o quê? Paulo Henrique Ganso não joga porra nenhuma mais. O outro lá, o Renato Augusto também, sei lá, bom jogador, foi. Hoje em dia, bem mais ou menos. Felipe Melo, é só pela liderança também, velho. Outro cara no meio campo ruim. Aí tem o André e o Arias, bom, ó, top de linha. Quem mais? Aí tem o Cano, que mete goleiro. Então você tá percebendo? Então, eu não vou jogar no Fluminense, no Botafogo, onde a pressão é gigantesca. Que nem o Fortaleza, você sabe que a ideia é não cair, se manter na elite. E, obviamente, fazendo contratações pontuais. Tem um cara ali a custo zero, saiu do, sei lá, time X. Tanto da América do Sul, quanto do próprio Brasil. Beleza, vou fazer um contrato. Quanto ele quer? Ele quer 700 mil por mês. Consegue pagar? Vamos tentar negociar, 500. Não, mas aí o São Paulo tá pagando 1,5 milhão. Então vai pra lá, então. Só que lá vai atrasar salário, lá vai ter uma pressão gigantesca, lá você não vai jogar. Aqui você tem vaga meio que cativa, porque a gente tá precisando de um camisa 10. Você tá entendendo? Então hoje em dia é muito mais vantajoso, às vezes, você pensar. É que eu falo, lembro uma época, Luiz Fabiano, ele tava no Sevilha, e a Inter de Milão foi aquela temporada que ele ganhou 4 escudetos seguidos lá na Itália. Acho que 2008, 2009, 10, 11. Enfim, estava até com o José Mourinho na época, que foi campeão da Champions League em 2010. Por que eu estou mencionando agora a Europa rapidamente? Nessa época eu falei, caraca, o Luiz Fabiano podia ir para a Inter. Só que parece que a proposta da Inter em salário era menor do que a outra equipe lá. Ele acabou ficando no Sevilha. Eu falei, você é louco, por que não foi pro Sevilha? Às vezes tem atleta que não quer ganhar título. Tem atleta que ele quer o quê? Dinheiro. Exemplo, o Neymar.
Ele saiu do PSG, poderia ir para alguma outra equipe grande da Europa e foi lá para o Catar. E tá tudo certo. Então eu já não quero mais carreira, eu quero botar meu burro na sombra. E tá tudo bem. Aqui no Brasil tem muitos atletas assim, que aí acho que é o grande problema do futebol brasileiro. Não paga as dívidas, contrata jogador velho, que é uma incógnita, aí o cara vem e não joga porra nenhuma. Vou dar o exemplo do Daniel Alves, foi pro São Paulo, o que aconteceu? Não fez merda nenhuma. Nossa, mas vai chegar um cara que era o camisa 10, que batia pênalti, que ia ser o batedor de falta e não sei o que, jogou merda nenhuma. Acho que era 2 milhões o salário do Daniel Alves no São Paulo. Saiu do São Paulo, foi o Barcelona ganhar o preço mínimo, que é o mínimo do piso que pode ganhar como jogador de futebol. Por quê? Porque é Barcelona. Ó, no cu do São Paulo, ó. São Paulo não gosta de receber no cu, então beleza. Então, você tá entendendo o nível que chega no futebol? Por isso que eu falo, não existe 13 grandes. Existem o quê? Você pode, na minha visão, obviamente, é um recorde de 5 temporadas. Pega as últimas 5 temporadas do Corinthians. Você acha, você corintiano, que tá bom? Que seja honesto com você mesmo. Se tiver algum corintiano, comenta aí embaixo. São Paulino, pega o recorde das últimas 5 temporadas. Você acha que tá bom? O São Paulo tá uma ascensãozinha, tá crescendo. Então, ok. Palmeiras tá só voando. Abel Ferreira, monstro. Ok, também tá bem, tá? Nata da nata. Santos, tá na merda. Até foi rebaixado a porra do Brasileirão. Tá na merda. Você, santista, sabe. Comenta aí embaixo. Ah, meu time tá uma merda. Comenta aí. Isso a gente pode falar de Fluminense, Botafogo, Vasco. Ah, esqueci de falar. O próprio Bragantino hoje em dia é uma ascensão no Brasil. Todo mundo fala, o Bragantino nunca vai ser um São Paulo. Em títulos, acho que não, que tem 3 Libertadores, 3 Mundial, tem 6 brasileiros, se eu não me engano, tem uma Copa do Brasil agora, tem acho que 1 ou 2 Sul-Americanas, enfim. O Bragantino chegar no nível do São Paulo, talvez demore aí uns 50, 100 anos. Obviamente que, se a marca Red Bull investisse mesmo no futebol brasileiro, poxa, não ia ter pra ninguém. É que nem qual é o sonho da SAF aqui no Brasil? Que vão criar mega times. Só que a gente sabe que não vai acontecer isso. Por quê? Porque aqui no Brasil não é o foco talvez ganhar. Eu não sei qual é o intuito dessas tais SAFs. Eu não sei ainda. Porque é uma coisa muito recente. Mas na minha visão, não vai ser um cara que vai chegar aqui com, exemplo, 1 bilhão, comprar um time X pequeno, exemplo, Portuguesa. Vou pegar 1 bilhão, injetar na Portuguesa e contratar Gustavo Gomes, vem. Scarpinha, vem. Veiga, vem. Piquerez, vem. Bruno Henrique, do Flamengo, vem. Que mais? Fala um cara bom aí. Putz, Arboleda de São Paulo, vem. Goleiro, vem o Everton do Palmeiras, vem. Cara, o time do Palmeiras quase todo. Deve estar jogando bem, fazer o quê? Pega Arrascaeta, vem. Vem Arrascaeta. Você tem então, olha esse meio campo. Arrascaeta, Veiga, Scarpa. Poxa, pega um volantão ou 2, Brucutu. Joga no 4-5-1, um atacante. Pega 2 volantão cascudo que bate. Na época, lembra do Ralph? Na época, claro. Pega um cara nível Felipe Melo que chega na madeirada. E um atacante com classe. Sabe meter gol. Ou um centroavante grosso. Tipo um Deivinho. A bola vem, pum, caixa. Você vai ver. Só, caraca, mas por que isso não acontece? Porque a ideia da SAF não é fazer isso. É ganhar dinheiro. Pegar um jogador novo de 17, ou da base, vender contar nos 19, 22 anos, vender para fora e ganhar X milhões. Então assim, o futebol brasileiro não acho que tem 11, 12, 13 equipes. Eu acho que é o quê? Muito nivelado por baixo, de tanto que, vamos supor, se o brasileiro fosse só o brasileiro na temporada inteira, não tivesse Sul-Americana, Libertadores, Copa do Brasil, provavelmente as equipes com mais dinheiro ganhariam. De tanto que atualmente quem é que briga pelo brasileiro? Flamengo, Palmeiras, Atlético Mineiro. Quem mais? Acho que essas 3 mesmo. O resto vai. Aí você fala de Corinthians, São Paulo, Inter, Grêmio. Mas você sabe que não vai chegar. Que a diferença do primeiro pro quarto é de 10 pontos. Então não tá chegando, tá muito longe. Entendeu? Mas quero saber a opinião de vocês. Se vocês acham que realmente no Brasil não existe esse tal termo dos grandes, e sim que eu te falei, faça um recorde dos últimos 5 ou das 5 temporadas. Vê se seu time tá bem. Beleza? Gostaram do tema? Então vou ficando por aqui, ó. Aquele forte abraço e até mais.